Uma ótima noite a todos nós. Nós hoje vamos iniciando então a nossa reunião, sempre gratos a Jesus, a Deus nosso Pai, a Frei Fabiano de Cristo, aos Espíritos amorosos, e sempre pedindo que luz se faça em todos os lares da terra, que luz se faça dentro do nosso lar, que luz se faça dentro de cada um de nós. Nós trouxemos hoje do livro Estante da Vida, que é um livro através da psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X, um texto que se chama O Compromisso, do capítulo 15. É um relato bastante interessante, em que alguns espíritos desencarnados na espiritualidade, eles são ali acionados para ajudar um caso grave de obsessão aqui na Terra. E do outro lado, eles se programam para ajudar uma jovem aqui na Terra nesse caso grave de obsessão. Então, eles precisam da ajuda de um médium aqui na Terra. E é indicado a eles um médium que chamava Alberto Nogueira, que é um médium que tinha 36 anos. E como eles não conheciam esse médium, o que acontece? Eles vão consultar a ficha, o prontuário desse companheiro. E eles vão perceber ali uma curiosa documentação em que tem um requerimento, uma súplica desse Alberto Nogueira, que nesse momento aqui do relato ele estava encarnado, mas essa súplica, esse requerimento foi feito quando ele estava desencarnado. Então esse requerimento, o Alberto Nogueira diz: Senhor Jesus, eu conheço a minha posição de espírito delinquente e por isso eu rogo a vossa permissão para voltar ao campo terrestre, voltar aqui à terra, de modo a resgatar as minhas faltas. Pequei contra as leis de Deus, ó divino tutor das nossas almas. Fomentei intrigas, nas quais amando o meu morreram dezenas de criaturas. Destruí lares, abusando da autoridade que se me assenhorei por atos de rapina. Perverti a inteligência patrocinando o furto e o crime, a espalhar a fome e o sofrimento entre os meus irmãos da humanidade. Concedei-me a volta ao corpo terrestre, concedei-me a oportunidade de voltar aqui à Terra, Senhor, com os necessários recursos da provação depuradora. Quero que a lepra me desfigure, a fim de que eu pague com lágrimas constantes as feridas que abri nos corações indefesos. Quero padecer o abandono dos entes mais queridos, para que eu possa aprender o quanto dói a deserção, o abandono dos compromissos abraçados. Rogo, Senhor, se tanto for preciso, que eu passe pela extrema penúria, esmolando o pão que me alimente e a veste que agasalhe as feridas que mereço. Se julgardes mais conveniente a minha depuração, dai-me a loucura ou a cegueira, para que eu possa espiar as minhas faltas, seja nas angústias do hospício ou nas meditações agoniadas da sombra. Compreendo a extensão dos meus débitos, e se considerardes que devo apagar-me num cérebro incapaz ou retardado, fazei-me essa concessão. Seja através de calvários morais, ou pelos mais detestados tormentos físicos, valei-me, Senhor, e dai-me um novo corpo na terra. Quero chorar lavando com lágrimas de fogo as nódoas do meu passado, e expor-me às mais duras humilhações, a fim de regenerar a minha vida. Senhor, concedei-me as aflições que me vejo necessitado. Anulai em mim qualquer possibilidade de reação. Fazei-me padecer, mas fazei-me viver novamente entre os homens. Quero corrigir-me, quero recomeçar. Bendito seja o vosso nome, Senhor, bendita a vossa mão que me salva e guia. Então vejam, ele tem aqui nessa petição intensos sofrimentos, muita dor, muito sofrimento, porque ele julga que passando por situações tão difíceis, tão intensas, ele possa ali resgatar o passado difícil dele. E aqui na sequência diz: por baixo do requerimento comovedor, por baixo dessa petição, após essa petição,
vinha a assinatura daquele que adotava agora no mundo a personalidade de Alberto Nogueira. E logo após lia-se o magnânimo despacho da autoridade superior, ou seja, podemos agora ver qual foi a resposta que foi direcionada a esse companheiro depois dessa petição dele. E a resposta está aqui. O Senhor pede misericórdia, não sacrifício. O interessado, que é o Alberto Nogueira, resgatará os próprios débitos em vida normal, com as tarefas naturais de um lar humano e de uma família, em cujo seio encontrará os contratempos justos e educativos para qualquer criatura. Ou seja, ele vai ter o resgate dele numa vida normal, com os contratempos normais, educativos, como qualquer criatura, com necessidades de reequilíbrio e aprimoramento, mas por mercê do Senhor, pela bondade de Deus, será um médium espírita com a obrigação de dar pelo menos 8 horas de serviço gratuito por semana em favor dos irmãos necessitados da terra, consolando-os e instruindo-os na condição de instrumentos dos bons espíritos que operam a transformação do mundo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Desse modo, assumirá compromisso aos 30 anos de idade na existência próxima e praticará a mediunidade com o Evangelho de Jesus até os 60. Então, ele iria trabalhar na mediunidade dos 30 anos até os 60, ou seja, 30 anos ali de trabalho intenso na mediunidade. E chegando aos 60, ali encerrarão as oportunidades de trabalho e elevação, resgatando assim, em atividade de amor, os débitos que teria fatalmente de pagar através do sofrimento. Louvado seja o Senhor. Então vejam que curioso que a petição dele, o requerimento que buscava tanta dor, tanto sofrimento, qual foi a resposta da espiritualidade? Que ele teria uma vida normal, os contratempos naturais e aprendizados de um lar, da família, mas que ele traria ali na mediunidade uma oportunidade sagrada do resgate, dedicando ali por semana 8 horas de serviço de maneira gratuita, naturalmente. E continuemos aqui. Diante de páginas tão expressivas, de certo Saturnino e eu, que eram os 2 espíritos desencarnados que estavam encarregados de cuidar ali daquele caso daquela jovem, e esses 2 espíritos que foram consultar a ficha do Alberto Nogueira. Então, diante de páginas tão expressivas, de certo Saturnino e eu não precisaríamos alongar anotações. Partimos no encalço, na procura do seareiro do bem, que era o Alberto Nogueira, com escala pela moradia que a obsessão atormentava. Então eles vão passar primeiro ali na casa da jovem necessitada, que era ali a razão de toda essa situação. Então, penetrando a cidade em que se nos situaria o serviço programado e atingindo a casa em que deveríamos trabalhar, vimos para logo uma jovem vampirizada, ali altamente perturbada por um irmão infeliz, por um espírito infeliz que a obsediava. Desde muito tempo, habituada à perturbação no reino das sombras. Então, o espírito há muito tempo se dedicava àquele processo de perturbação. Imprescindível socorrer a menina ingênua, alertar-lhe a mente, sacudir-lhe as forças profundas da alma, com informações e instruções suscetíveis de libertá-la. Nada de perder tempo. Depois de uma prece, conseguimos influenciar a mãe da enferma, colocando-a com a filha obsidiada a caminho do templo espírita cristão, onde Alberto Nogueira estaria em serviço na evangelização da noite, segundo os avisos por nós recolhidos na esfera superior. Então, esses espíritos desencarnados, encarregados da ajuda nesse processo, eles intuem a mãe dessa moça para que essa mãe leve ali a filha até o centro espírito, onde estaria quem? O Alberto Nogueira, que estaria programado para que ele estivesse naquela noite
no trabalho ali cristão. E eles então dizem: entre aflição e desapontamento, não o encontramos no lugar indicado. Alberto Nogueira não estava lá conforme previsto. Formulando indagações por via telepática ao simpático dirigente da casa, esclareceu-nos ele em pensamento que o amigo referido abandonara a pontualidade e aparecia raramente. Então eles se comunicam ali pelo pensamento com o diretor da casa, o dirigente encarnado, e acabam tendo essa informação, que há muito tempo o médium Alberto Nogueira não aparecia, né? Ou aparecia raramente e abandonara a pontualidade. Surgiu um impasse, de vez que para auxiliar naquele momento precisávamos de Alberto. Munidos das informações necessárias, logramos situar novamente mãe e filha conosco à procura dele. Então eles intuem novamente a mãe, dessa vez não ir no centro, porque elas já tinham ido, mas intuem para que elas possam ir à procura na casa dele. 20 horas e 20 minutos, achamo-lo em bonita varanda, lendo um jornal do dia em larga espreguiçadeira. Inspirada por nós, a desvalida senhora, a mãe, solicitou-lhe a colaboração mediúnica no socorro ao doente. Humilhou-se, rogou, chorou ali pela filha, mas Nogueira respondeu inflexível: não, senhora, eu não lhe posso ser útil. Realmente, por 2 longos anos, servi na condição de médium nas obras da caridade, mas finalmente adoeci. Aliás, eu não sei se adoeci ou se me cansei. A senhora sabe, um homem que é pai de família como eu, com deveres enormes a cumprir, tem que zelar pela própria saúde. Preciso defender-me. E porque a infortunada, infeliz mãe insistisse, atendendo aos rogos, aos pedidos, ele rematou numa tirada humorística. Ele diz à mãe daquela moça: a única criatura que trabalha dando de si sem pensar em si, que eu saiba até agora, é só o burro. Saímos dali como entramos, carregando o mesmo problema, a mesma inquietação. Aquele espírito valoroso que pedira a lepra, a cegueira, a loucura, a idiotia, fogo, lágrimas, penúria, a pobreza, o abandono, a fim de desagravar a própria consciência no plano físico, depois de acomodar-se nas concessões do Senhor, esquecera todas as necessidades que lhe caracterizaram a obra de reajuste e preferia a ociosidade enquadrado num pijama com medo de trabalhar. Então é bem interessante esse relato, em que nós relembramos, ele pede tanta luta, tanto sofrimento, tanta dificuldade, e os espíritos superiores propõem a ele uma vida ali normal, mas com muita dedicação ao próximo. No entanto, chegando aqui, ele acaba esquecendo desses compromissos, ele acaba não atendendo ao trabalho que veio naturalmente na mão dele, e a pretexto de cansaço, de uma sobrecarga que na verdade era muito mais um desânimo, uma preguiça, do que propriamente ali os problemas reais que ele teria que enfrentar. Enfim, aqui é uma série de aprendizados. Um dos aprendizados interessantes é que não é ali o olho por olho, dente por dente. Veja que com tantos erros do passado, a espiritualidade permite que ele faça esse resgate ali pelo amor. Então, claro que seria uma vida de luta, de sacrifícios, como para qualquer um, mas esse resgate, em grande parte, ele poderia ser feito ali pelo trabalho e pelo amor. Então, isso mostra que há ali a lei da ação e reação, mas não é o olho por olho, dente por dente. É uma frase que ajuda a entendermos isso quando diz que um gesto de amor cobre uma multidão de erros, Um gesto de amor cobre uma multidão de pecados, em que esse resgate, então, ele pode ser feito pelo trabalho, pela dedicação, na medida em que aquele que se dedica, de fato, ali esse trabalho de coração,
ele vai ali mudando a sua própria trajetória. A partir do momento que ele trabalha e que ele se dedica com o sentimento, que ele muda o seu comportamento, esse resgate vai sendo feito também, né? Então, por que falamos em relação ao trabalho com sentimento, mudando o comportamento? Porque nós também podemos nos dedicar ali intensamente a qualquer trabalho espiritual, a um trabalho social. No entanto, se isso não provoca dentro de nós uma mudança, se isso não vibra ali as fibras do nosso sentimento, se nós ajudamos alguém humilhando, se ajudamos alguém como seres superiores, encarando o outro como um ser inferior, né, nós acabamos ali, isso tem, o seu mérito tem, mas distante ainda daquele amor que nós precisamos desenvolver, do desapego, de respeitar o outro, de ver no outro ali um irmão que merece o nosso respeito. Então, claro que isso é um processo gradativo, que nós vamos construindo aos poucos, mas nós temos que ter isso em mente, né? Fazer, mas como Vinícius fala, não é somente a quantidade, mas é a qualidade, é a maneira como nós fazemos. Então, no caso dele aqui, ele acaba ali se sentindo tão sobrecarregado. Isso é uma coisa que pode acontecer, né? Nós mergulharmos ali na queixa, na lamentação, no desânimo, aquilo que temos falado, é diferente nós estarmos sobrecarregados ou nós nos sentirmos sobrecarregados. Podemos ali até ter poucas atividades, no entanto, não temos ânimo, não temos vontade, não temos um ideal, não temos um objetivo, colocamos obstáculos a qualquer convite que a vida nos oferece, né? E podemos ali perdermos oportunidades sagradas, extremamente importantes para o nosso crescimento, né? É claro que nós estamos no mundo material, é possível que nós possamos usufruir das coisas do mundo, temos os nossos períodos de repouso, de descanso, de lazer. Aliás, é necessário, é perfeitamente normal isso, mas, de outro lado, nós não podemos desprezar ali o nosso lado espiritual, as nossas reflexões, acima de qualquer coisa, as nossas atitudes, né? Para que quando nós partirmos daqui da Terra, nós possamos olhar para trás e pensar, olha, talvez eu não fiz tudo, né? Porque somos humanos, temos as nossas falhas, mas eu lutei, eu me esforcei, eu me preocupei com aqueles que Deus colocou ali ao meu lado, né? Então é possível conciliar ali o nosso bem-estar, mas também preocupados com o bem-estar daqueles que seguem ali ao nosso lado ou que a vida naturalmente traz ali ao nosso convite, né? Então fica aí esse aprendizado, né, para que nós aproveitemos as oportunidades que a vida nos oferece, não mergulhemos ali em tanta queixa, em tanta reclamação, em tanto desânimo, né? E também esse aprendizado que esses reajustes, eles não se fazem somente através da dor. Cada gesto no bem, cada pensamento, cada prece, tudo isso são concessões ali da vida em nosso próprio benefício. A gente lembra o exemplo de André Luiz, em que, mesmo sem muita dedicação, mesmo sem o sentimento nobre da caridade, ele atendeu milhares de pessoas. Se não me falha a memória, foram 15 mil pessoas que ele atendeu, e dessas tantas, 15 jamais se esqueceram dele, né? E, enfim, algumas pessoas que sempre oraram por ele, isso teve um efeito extremamente importante, porque essas preces é que ajudaram muito. Depois daqueles 8 anos que ele passou ali em recuperação umbral, essas preces, além, claro, da mãe extremamente dedicada que ele tinha, que orava por ele, mas esses pacientes que ele atendeu, às vezes ali, até com uma certa impaciência, alguns desses pacientes foram ali extremamente importantes, essas preces, na recuperação, na sustentação, para que ele então recomeçasse ali o processo de crescimento, né, do reequilíbrio que ele tanto precisava.
Na verdade, eu acho, retomando os números, acho que foram 6.000 pacientes que ele atendeu gratuitamente, né? Desses 6, 15 sempre oravam ali por ele. Então fica aí esse aprendizado para todos nós, no caso desse médium, né? Então aproveitemos as oportunidades que a vida nos oferece. Uma ótima noite, um ótimo final de semana para todos nós. Boa noite a todos, muita paz, muito equilíbrio em nossos corações, para que possamos dar continuidade aos nossos estudos, que nesta noite é a segunda parte, para falar sobre mediunidade, dando continuidade ao estudo da reunião da sexta-feira anterior, quando, baseados no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, estávamos estudando os sentimentos do ciúme e da inveja que, vinculados à aquisição do orgulho, em que são derivados, né? Nós podemos concentrar a nossa vontade diante desses próprios sentimentos e fazer com que ele seja motivo sempre de sofrimento. E esse sofrimento está diretamente ligado à nossa vontade, ao nosso apego à materialidade, que, como vimos, tanto o ciúme quanto a inveja é uma desapropriação das nossas particularidades de personalidade, isto é, nós desvinculamos as nossas condições que podemos ser melhores, acreditando que outros sempre terão maior vantagem ou terão melhores condições, seja em todas as perspectivas vinculadas a Deus, a situações, a lugares, a pessoas, em que nós nos desvalorizamos. Então, o ciúme e a inveja está diretamente ligado à desvalorização de nossa personalidade, do nosso eu. Então, o que nós fazemos é nos apegarmos a determinadas situações, fazendo com que essa situação se torne um sofrimento tanto para nós quanto para aqueles a quem nós estamos sintonizados como veículos de ciúme ou de inveja. Vimos também na reunião passada, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 26, e no capítulo 25 também, que falava sobre fixação mental, e nós demos essas complementações, e vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a mediunidade de psicometria. Foi falado em reunião passada e hoje nós vamos nos firmar a esse tipo de mediunidade, a essa faculdade. Então, em primeiro lugar, para que nós possamos ter um estudo vinculado de forma séria, nós estamos associando ao estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade o livro também de Martins Peralva, com o nome Estudando a Mediunidade, no capítulo 39, que também vai falar sobre psicometria, e que esse texto estará também oferecido a todos que se interessarem na leitura no próprio site. Bem, o que vem a ser a psicometria? A psicometria, ela é um fenômeno, né, mediúnico, em que o médium, em contato com determinado objeto, né, ou pela simples presença desse objeto, ela consegue apreender psiquicamente a história do seu possuidor, quem era dono desse objeto, ou das pessoas que estiveram relacionadas a esse local, a esse objeto, podendo também até reconstituir situações e ambientes, fatos, pensamentos, sensações que eles viveram no passado, que estejam vivenciando no presente ou então prenunciando, olhe, acontecimentos futuros.
é uma faculdade que pode se manifestar sobre a forma anímica ou mediúnica. Lembrando que anímico é a capacidade do médium e não tem intermediação de espírito. E mediúnico quando um espírito nos auxilia no processo da faculdade mediúnica. Lembrando que mediunidade é uma capacidade que o espírito possui. Então, ao desencarnarmos, nós continuamos com essa faculdade mediúnica. A mediunidade não é do corpo físico, né? É do espírito. Então, essas faculdades nós carregamos também após a desencarnação, que com o desenvolvimento de vários períodos reencarnatórios, nós vamos aprimorando essas faculdades, né? Vamos lembrar também que no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele já falou, e nós falamos da vez passada, de um espírito que se apegava a um espelho em um museu. E os personagens da história desse livro, que são André Luiz, Hilário e um instrutor, Aulus, que está orientando esses dois espíritos sobre as faculdades mediúnicas em que eles estão aprendendo, né? Na vida física, como isso procede, eles ainda se mantêm lá no museu. E eu vou pedir permissão para fazer uma leitura rápida de uma das questões que vai ser o próximo estudo desses espíritos, que logo após ter visto aquele espírito daquela jovem presa, se apoderando de um determinado espelho no museu, que quem quiser saber também nós temos na reunião passada, a história. Hoje nós vamos falar sobre um relógio. E esse relógio, o espírito vai explicar quais são as reminiscências que se tem, sem a evidência propriamente dita de alguns espíritos que estão participantes dessas emanações, dessas sensações com o objeto. Então, começamos assim. Não longe havia curioso relógio aureolado de luminosa faixa braquicenta. Aulus, que é o instrutor, né, recomendou o André Luiz a tocar e quase que instantaneamente assomou no André Luiz, nos olhos mentais dele, linda reunião familiar em que o casal se entretinha a palestrar com 4 jovens em pleno viço primaveril. Com aquele quadro vivo a destacar-se ante a minha visão anterior, quer dizer que o próprio André Luiz está falando, que ele estava vendo, ele examinou o recinto agradável e digno, muito diferente do que nós vimos no caso anterior com a moça que estava muito triste, né, e estava desequilibrada com o espelho. O mobiliário austríaco que ele enxergava, né, imprimia sobriedade e nobreza ao conjunto, que jarrões de flores e telas valiosas enfeitavam. O relógio lá se encontrava dominando o ambiente do cimo de velha parede caprichosamente adornada. Registrando a surpresa, o André Luiz, o Aulus já vai se adiantando, explicando para ele como que isso aconteceu. Eu percebo a imagem sem o toque direto. O mentor, sem tocar no objeto, já percebia o que o André Luiz teve que perceber com o toque. E ele vai continuar explicando. O relógio pertenceu à respeitável família do século passado. Conserva as formas pensamento do casal que o adquiriu e que de quando em quando visita o museu para a alegria de recordar. O casal visita o ambiente para recordar os momentos felizes em que eles tiveram naquela época histórica reencarnatória. Olha que interessante. É um objeto animado pelas reminiscências de seus antigos possuidores. Reminiscências que se reavivam no tempo através dos laços espirituais que ainda sustentam em torno do círculo afetivo que deixaram. Hilário, que é o amigo de André Luiz, espírito, pergunta para o instrutor: isso quer dizer que vemos imagens aqui impressas por eles por intermédio de vibrações? Desculpe. E Aulus responde: justamente.
O relógio está envolvido pelas correntes mentais dos irmãos que ainda se apegam a ele, assim como o fio de cobre na condução da energia está sensibilizado pela corrente elétrica. Auscultando-o na fase em que se encontra, podemos relacionar de imediato que as recordações dos amigos que os estimam. Nesse interim, o Hilário também pensa e pergunta assim: se estivéssemos interessados em conhecer esses companheiros e encontrá-los, um objeto nessas condições seria um mediador para a realização de seus desejos? Aulus responde: sim, perfeitamente, aprovou. Usaríamos para isso alguma coisa em que a memória deles se concentra. Tudo que se nos irradia do pensamento serve para facilitar essa ligação. O pensamento espalha nossas próprias emanações em toda a parte a que se projeta. Deixamos vestígios espirituais onde arremessamos os raios de nossa mente, assim como o animal deixa o próprio rastro, o odor que lhe é característico, tornando-se por esse motivo facilmente abordável pela sensibilidade olfativa, tanto nossa quanto de outros animais, né? Quando libertados do corpo, aguçando-se-nos os sentidos, e em razão disso podemos atender sem dificuldade a esses fenômenos dentro da esfera em que se nos limitam as possibilidades evolutivas. Olha, ele já está dando um dos objetivos desta faculdade, em que nós vamos tentar ler com maior atenção. Então, o Martins Peralva, no livro em que ele escreveu Estudando a Mediunidade, ele nos explica isso com bastante consideração. Ele diz assim: quando tocamos num objeto e mantamos com o fluido que é nosso, e se além do simples toque ou uso, convertemos inadvertidamente esse objeto em motivo de obsessiva adoração, seja um livro, uma caneta, uma joia ou um ponto maior, uma casa, um automóvel, ampliando excessivamente as noções de posse ou de propriedade, o volume de energias fluídicas que sobre o mesmo projetamos é de tal maneira acentuado que a nossa própria mente ali ficará impressa. Tal é a nossa vontade de imprimir as vibrações de poder que nós temos, que impregnamos a matéria com esse fluido. E outros espíritos podem perceber, conforme maior ou menor sensibilidade da faculdade de percepção da psicometria, que nós vamos chamar esses médiuns de psicômetras. Veja, tanto para o bem como para o mal. Por que se pede tanto o desapego da matéria? Para que não vinculemos a nossa vontade ao sistema de posse, trazendo registros que muitas vezes vão trazer também a animosidade de semelhantes em histórias que tivemos do passado ou do presente, aniquilando muitas vezes a possibilidade da gente resgatar ou então reanimar uma simpatia com esses mesmos espíritos. Essa faculdade é de suma importância, nós vamos ver, porque nesse trecho que nós fizemos a leitura, nós vamos entender que um objeto ele pode servir tanto como um meio para se entrar em relação com as pessoas, né, que por ele se interessaram, como para se obter o registro de fatos da natureza. Para uma melhor compreensão, o próprio instrutor Aulus, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele faz uma comparação do trabalho desenvolvido por um paleontologista, assim, por exemplo, que reconstitui determinadas peças de um simples pedaço de osso, e ele consegue reconstituir um animal, né, encontrando um pedaço do esqueleto. O exercício dessa faculdade exige que se apure a sensibilidade de maneira muito intensiva. Quer dizer que todos nós teremos essa sensibilidade desenvolvida através
dos processos de exercício dessa faculdade, encarnados ou desencarnados. Né? A gente pode imaginar então também quais os benefícios desse tipo de mediunidade. Vamos dizer, a gente encontra um médium, uma pessoa encarnada que possui essa faculdade. O que ele pode fazer para ajudar as pessoas, né? Praticar o bem com a mediunidade. Então nós vamos pensar que essa mediunidade tem que ser direcionada sempre para o bem. Em primeiro lugar, como? De que maneira? Em primeiro lugar, sabendo que mediunidade é uma faculdade oriunda das bênçãos divinas e que nós não podemos jamais, em hipótese nenhuma, utilizá-la em nosso próprio benefício ou, pior, utilizando condições monetárias para isso. Isso para qualquer mediunidade, em especial aquelas que nos chamam maior atenção e que chamam maior atenção das pessoas que às vezes deslumbradas com adivinhações, né, que o próprio médium possa fazer, e por isso a responsabilidade do estudo que o médium deve ter para não usar da sua palavra um motivo para que desequilibre alguém ou para que institua uma ligação menos feliz quando o outro que fica encantado com as possibilidades da faculdade do médium não faz mais nada a não ser perguntar ao médium se pode ou se não pode, perdendo o próprio livre-arbítrio. E se esse médium não tiver as diretrizes das bênçãos divinas, sem dúvida ele está assumindo para si um compromisso de responsabilidade para com todos aqueles ao qual ele distribui as consequências da faculdade, que ele vai ter que redimir posteriormente, sob pena da própria consciência, da perda da oportunidade para o bem. Quando ela é usada em favor do próximo necessitado, a mediunidade ela serve como um instrumento muito importante no auxílio e no tratamento das enfermidades da mente. O médium que percebe as consequências às vezes da timidez, da depressão, do excesso de raiva, sintomas às vezes físicos que a medicina atual ainda não consegue explicar, a psicometria sem dúvida pode detectar condições históricas de um espírito encarnado e usar desse conhecimento para auxiliá-lo, não para ficar explicando o que ele foi e deixou de ser, porque há muitos médiuns que inadvertidamente usam da sua faculdade para ficar orientando as pessoas, dizendo: olha, você está sofrendo hoje porque em vida passada você foi isso, foi aquilo, você fez isso ou fez aquilo para alguém. Todas essas consequências não são o objetivo da mediunidade. Não são. Nós não estamos aqui para ter bolinha de cristal para ficar mostrando o futuro ou o passado de ninguém. Nós temos que usar estas informações em benefício fraterno. O médium, tendo conhecimento das dificuldades que carrega uma pessoa desequilibrada, é de bom viltre que ela analise essas informações e veja qual a melhor forma de oferecer a oportunidade do Evangelho de Jesus no coração daquela criatura, de falar para ela repensar sobre os problemas da vida, das consequências que muitas vezes nós temos diante de formas e atitudes mal pensadas, mal refletidas e agindo sob impulso, quando muitas vezes podemos analisar e refrear certas tendências do qual todos nós carregamos ainda como mazelas. Então, essa faculdade, sem dúvida, ela tem um dos objetivos primordiais, o tratamento da mente, que vai possibilitar a identificação de quais fixações mentais aquela criatura carrega no mundo corporal, que pode muitas vezes ter vindo do passado. Né?
Também nós podemos pensar assim, em que Martins Peralva também explica é muito esclarecedor o capítulo 39 do livro dele, né? Estudando a mediunidade. Então a gente pode pensar assim, determinadas entidades, quer dizer, determinados espíritos que estão vinculados a certos objetos, eles podem obsediar quem vier adquiri-lo no futuro. Por exemplo, um objeto em que a pessoa tinha um sentimento muito intenso de posse, ela desencarna e outra pessoa vem a adquirir, esse espírito pode obsediar essa pessoa? Dentro dos padrões das leis vibratórias, nós podemos já entender que cada um será obsediado dependendo da sintonia em que ele se encontra. Isso quer dizer que o espírito, por exemplo, se eu adquirir um determinado objeto e levá-lo para casa, o espírito pode nos acompanhar. Mas daí a ele nos obsediar vai depender se eu estiver na mesma sintonia vibratória que ele, ou se eu começar a criar certas sensibilizações mediúnicas. Se a pessoa for médium ostensiva, ela pode perceber a presença do espírito, sim, mas esse espírito necessariamente não precisa estar perturbando esse médium. Ou a pessoa que adquiriu, não tendo mediunidade ostensiva de percepção espiritual, ela pode sentir a presença do espírito de uma forma normal, sem poder explicar o porquê, mas esse espírito não poderá atuar nela, a não ser que ela tenha sentimento de posse, sentimento de ciúme, sentimento de inveja, sentimento de egoísmo, que, falando e pensando bem, quem de nós não o tem? Então, antes da gente se apoderar de coisas, é preferível que a gente comece a exercitar o nosso espírito a desapegar, porque quando desencarnarmos, por mais que nós desejemos aquelas coisas que tivemos, as pessoas ao qual amamos, os ambientes ao qual vivemos, não poderemos levar conosco a não ser as sensações decorrentes de todas as conquistas ou dificuldades que nós tivemos. Ainda assim, vamos tentar pensar também. Se Aulus não precisou tocar no relógio, como ele explica para André Luiz, porque André Luiz toca no relógio e vê a história, né, que registra o relógio. E Aulus, sem tocar, ele também percebe a mesma história com muito mais profundidade. Então a gente poderia considerar que ele já era um médium de psicometria? Dá para a gente pensar assim? Lembrando que todo fenômeno mediúnico, a psicometria também tem seu grau de desenvolvimento, determinado de acordo com a evolução do espírito, né? E no caso aqui de Aulus, como nós vimos, que é o instrutor, pelo nível evolutivo em que ele tinha, né, sua sensibilidade mediúnica se encontrava fortemente desenvolvida, né, permitindo que, num simples olhar em direção ao objeto, sem precisar tocá-lo, ele já percebia, sem maior dificuldade, né, as impressões psíquicas que se encontravam nele registradas, né. Em compensação, André Luiz, encontrando-se numa escala evolutiva inferior, ele precisou tocar. Então, nós podemos também fazer a determinada pergunta. E se aquele objeto passou para vários proprietários? Por exemplo. E se aquele objeto passou de um para outro? O que fica registrado? De quem que fica registrado? De todos eles? De nenhum? Como é que fica essa história? Nós vamos ver nas explicações de Martins Peralva e também do instrutor Aulus no livro Nos Domínios da Mediunidade, que fica sempre as impressões marcadas por aquele espírito que, em propriedade daquele objeto, ele teve maior
sentimento de poder. Maior sentimento de inveja, maior sentimento de ciúme ou maior sentimento de alegria também. Porque nós podemos perceber certas coisas que, se foi o último proprietário, se foi aquele que mais intensamente usou em benefício do próximo, se nós pegarmos aquele objeto, também poderemos sentir a alegria que aquele espírito sentia diante da possibilidade de ofertar aquele objeto em benefício de alguém. Então não são só sentimentos ruins que são advindos da percepção do psicômetra. São as sensibilizações, são os sentimentos que um espírito impregna em forma de fluido em registros na materialidade. Então é uma mediunidade extremamente complexa, de muita responsabilidade e que, estando em nossas mãos, devemos, antes de tudo, saber que cabe a Deus o quanto nós teremos a capacidade de orientar a nossa faculdade mediúnica para o bem, porque devemos verter a nossa mente sempre nas condições dos desígnios de Deus, sempre. E no caso, como nós estávamos vendo de Aulus, provavelmente ele já foi psicômetra encarnado, né? Porque a gente viu que a mediunidade é uma faculdade inerente no espírito, independe da circunstância da gente estar encarnado ou não. No mundo espiritual, nós estamos vendo também que pratica-se a mediunidade. Tá? Dependendo do estágio vibratório, do estágio evolutivo, de conhecimento, de experiências daquela faculdade, uns poderão trabalhar com maior eficiência e outros menos, mas nós todos chegaremos àquela capacidade única que a faculdade pode propiciar, sempre em benefício do bem. Essa possibilidade, essa modalidade mediúnica, sempre terá que estar direcionada na condição de consolação, esclarecimento moral e não esclarecimento de circunstância. Porque, sendo a faculdade inerente a nós, espíritos em evolução, qualquer um de nós pode sofrer a influência de entidades que se encontrem apegadas a determinados objetos. O grau dessa influência ela vai ser proporcional ou ao desenvolvimento da sensibilidade mediúnica ou à ação de, vamos dizer assim, comprometimento com o espírito. Como, por exemplo, vai ser muito mais fácil, mesmo que eu não tenha a mediunidade desenvolvida, ostensiva, para determinada circunstância, se a pessoa que se apegava ao objeto já desencarnada foi um ente familiar, é mais fácil agir sobre nós do que uma pessoa estranha. Isso, sem dúvida, nós concordamos, porque essa mesma influência acontece entre encarnados. Então, diante de todo esse conhecimento, de toda essa possibilidade que nós tivermos de instrução dessa mediunidade maravilhosa que é a psicometria, possamos nós, estudantes, possamos nós, partífices desse desenvolvimento da nossa própria mediunidade, estarmos sempre atentos a nossa forma de pensar, a nossa forma de falar e a nossa forma de agir. Em nossa prece de encerramento, elevemos os nossos pensamentos a Deus, Pai, que nunca nos abandona, que nos possibilita todas as condições em que podemos vencer a nós mesmos, porque, como nos disse Jesus, não carregamos um jugo mais pesado do que temos a capacidade de carregar. Possamos agradecer sempre. Que possamos ser instrumentos de amor,
ser instrumentos responsáveis, servindo aos nossos semelhantes e considerando que tudo aquilo que não pudermos fazer em benefício do próximo, cabe às leis divinas suprir, porque não somos, desconhecemos e não temos plena consciência de tudo o que é advindo do Pai. E nessa circunstância, nunca nos desesperemos ao ver o sofrimento alheio. Nunca sejamos rebeldes diante das circunstâncias em que nos parece de imediato violentadas nas leis divinas. Não nos percamos nas palavras pueris, que muitas vezes acarretam na descrença, na dúvida, diante do que Deus nos proporciona. Porque se não podemos fazer, Deus faz através de outras formas, que muitas vezes pode nos parecer não sendo a melhor, porque carregamos ainda em nossos corações o ciúme e a inveja, advindos como filhos e irmãos deste orgulho que precisamos educar. Jesus, querido amigo e mestre, iluminai nossas mentes para que de nossas mãos, de nossos pensamentos e palavras, possam sair a vontade de Deus e o teu exemplo, querido amigo, que do evangelho sincero, singelo, que nos conforta os corações, possa fortalecer a nossa fé hoje e sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos.